O Centro de Treinamento Missionário Taquara apresenta Conversão e Justiça pela Fé. O tema de hoje é o Plano da Salvação. No livro Educação, páginas 15 e 16, a serva do Senhor nos diz: Por infinito amor e misericórdia foi concebido o plano da salvação, concedendo-se um tempo de graça, restaurar no homem a imagem de seu autor, levá-lo de novo à perfeição em que fora criado, promover o desenvolvimento do corpo, espírito e alma para que se pudesse realizar o propósito divino da sua criação. Tal deveria ser a obra da redenção. Oremos. Querido Deus, te rogamos agora para que tu venhas nos fazer compreender esse teu maravilhoso plano para as nossas vidas. Que tu nos concedas o teu Santo Espírito, que ele seja o nosso professor durante essa classe, em nome de Jesus. Amém. O plano da salvação. Educação, página 15 e 16. Na sua apostila, página 15. Uma descrição muito completa do plano da salvação, ou a obra da redenção. Por infinito amor e misericórdia foi concedido o plano da salvação, concedendo-se um tempo de graça. Esse tempo de graça para o homem é o quê? É a vida aqui na Terra. Os nossos 70 anos, mais ou menos. Para alguns menos, para alguns mais. Esse tempo, esse período, é o período de graça. Qual é o objetivo do plano da salvação? Restaurar no homem a imagem de seu autor. Por que ela usa a palavra restaurar? Porque foi perdida a imagem de Deus no homem quando entrou o quê? Pecado. Levá-lo de novo à perfeição em que fora criado. Promover o desenvolvimento do corpo, espírito e alma para que se pudesse realizar o propósito divino de sua criação. Tal deveria ser a obra da redenção. Fé e Obras, 118. A morte de Cristo destinava-se a resolver para sempre a questão da validade da lei de Jeová. Tendo sofrido toda a penalidade por um mundo culpado, Jesus tornou-se mediador entre Deus e o homem para restaurar a pessoa arrependida ao favor de Deus, concedendo-lhe graça para guardar a lei do Altíssimo. Então, qual foi o propósito? Deus, ele quer nos restaurar ao favor divino, concedendo-nos graça para guardar a sua lei. Quando ele restaura a pessoa arrependida ao favor divino, ele está justificando. Quando ele está concedendo graça para guardar a lei, ele está santificando. Essa é a obra da redenção. Agora, o plano da salvação tem um objetivo mais amplo. É verdade que Cristo quer me salvar, ele quer me justificar, santificar e glorificar, mas além do que ele quer fazer para mim, através do plano da redenção, ele tem um objetivo mais amplo. Qual é? Está na próxima citação. Para conhecê-lo, página 367.
Através do plano da salvação há de realizar-se um desígnio mesmo mais vasto do que a salvação do homem e a redenção da terra. Qual é esse desígnio? Mediante a revelação do caráter de Deus em Cristo, seria manifesta perante o universo a beneficência do governo divino, refutada a acusação de Satanás, esclarecidas a natureza e as consequências do pecado e demonstrada plenamente a perpetuidade da lei. Então, não é apenas para os seres humanos que moram no planeta Terra, não é apenas para os redimidos, mas para todo o universo que Deus desenvolveu o plano da redenção, para mostrar para todos os seres criados por Ele que as consequências do pecado é a morte, ruína e degradação da criação de Deus. Para demonstrar plenamente a perpetuidade, a justiça da lei, que ela é fundada em amor, para refutar a acusação de Satanás que Deus não é justo, que Deus ele exige dos seres humanos e dos seres criados algo que não é possível alcançar. Esse é o objetivo de Deus. A última citação, Signs of the Times, 13 de fevereiro de 1893, o homem tem se tornado tão degradado pelo pecado, sua natureza tão pervertida pelo mal, que era impossível para ele, dele mesmo, vir a estar em harmonia com Deus, cuja natureza é pureza e amor. Mas Cristo o redimiu da condenação da lei e comunicou o poder divino. Quando Cristo redime da condenação da lei, nós chamamos isso de quê? Justificação. Ou a justiça de Cristo imputada. E quando ele comunica o poder divino, nós chamamos isso de quê? Santificação, que é a justiça comunicada. E através da cooperação do homem, o pecador poderia ser restaurado ao seu estado perdido. Então, para resumir, o plano da redenção tem um objetivo: restaurar no homem o que foi perdido, restaurar no homem a imagem de Deus, reproduzir nele o caráter de Cristo. Com tudo isso, vamos agora abrir nossas Bíblias no livro de Isaías. Isaías 59. Isaías 59, verso 2. O que é salvação? Que o tema de hoje é o plano da salvação. Vamos entender o que é salvação, para nós compreendermos melhor o plano. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Aqui a Bíblia ensina que o pecado cria um abismo entre Deus e o homem. Cria uma separação. Existe uma alineação entre o homem e Deus. Ok? Estamos separados de Deus pelo pecado. Agora vamos abrir no livro de 2 de Coríntios 5, verso 19.
Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Pôs-se em nós a palavra da reconciliação. Paulo aqui está descrevendo o seu ministério. O trabalho de Paulo é a obra da reconciliação, ou seja, ele trabalhava para ajudar, cooperar com Deus na reconciliação do homem com o seu Criador. Era o trabalho, ministério do apóstolo Paulo. Deus estava e está em Cristo reconciliando o mundo a Ele. Por quê? Porque pelo pecado o homem foi separado de Deus. Então, em poucas palavras, salvação é reconciliação, Deus e o homem. Pecado trouxe separação, Cristo traz reconciliação. Vou repetir. Pecado trouxe separação, Cristo traz reconciliação entre Deus e o homem. Por isso a Bíblia fala que Cristo é o mediador entre Deus e o homem. Pecado criou um abismo, Cristo é uma ponte que liga os dois. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. A palavra de Deus fala: porque o salário do pecado é o quê? Então, um dos problemas principais que Cristo precisa resolver é o problema da condenação ou da penalidade do pecado, que é a morte. Ok? É um dos problemas que nós encontramos. Outro problema está em Romanos 7, verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou o quê? Carnal, vendido sob o pecado. Outro problema. Nós somos, por natureza, maus, carnais. Estamos já com uma inclinação errada. Então, dois problemas. A penalidade, as consequências, o salário do pecado e também o poder, o domínio que o pecado exerce na vida do homem. Esses problemas, Cristo precisa resolver. Romanos 3, 24. Romanos 3, 24. Agora, a solução. Porque todos pecaram, verso 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós já falamos um pouco a respeito disso, mas, novamente, vou reforçar. Justificação. Justificados gratuitamente pela graça de Cristo. Ou seja, um problema que o ser humano tem. A penalidade. A solução, justificação. O que é a justificação? A justificação é Cristo nos perdoar. Cristo desconsiderar o nosso passado. Por quê? Porque os meus pecados passados não podem ser resolvidos pela minha obediência futura.
Ou seja, eu posso viver para o resto da minha vida em conformidade com a lei de Deus, mas isso não vai pagar o preço do meu pecado, porque o salário do pecado é o quê? Morte, não é obediência. Ou seja, eu não posso pagar o meu pecado com a minha obediência, mas somente com a morte. Então, por causa desse problema, não existe outra solução. Eu preciso da justificação que Cristo oferece gratuitamente. Outro problema que nós lemos em Romanos 7,14, eu sou carnal, vendido sob o pecado, o poder do pecado. É outro problema que Cristo, através do plano da redenção, quer solucionar. Qual é o resultado que Cristo trouxe, ou a solução que Cristo trouxe? Romanos capítulo 6, verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo do quê? Da graça. Ou seja, Ele vai nos salvar do poder do pecado. Isso nós chamamos de santificação. Vamos abrir em Atos 26, 18. Atos 26, 18. Uma passagem muito importante. Atos 26, 18. Essa passagem aqui, ela talvez seja a melhor definição da Bíblia de conversão. Em Romanos 6,14, Paulo ele não menciona, ou ele não cita essa palavra santificação, mas é basicamente a definição, que ele quer nos libertar do poder. O pecado não terá domínio sobre nós. Mas aqui ele usa a palavra santificação. Atos 26, 18. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados, ou seja, perdão, justificação, e herança entre os que são o quê? Santificados pela fé. Então aqui Paulo, ele fala de duas fases do plano da redenção. Os que são justificados e os que são santificados. Tudo pela fé. Por que justificação é pela fé? Porque eu tenho que crer que Cristo me perdoa, que seu sacrifício é válido, é real, soluciona o meu problema de culpa, de penalidade, de condenação à morte. Eu também preciso ter fé no poder que Cristo oferece para me libertar das cadeias do pecado. Ou seja, Cristo me livra do poder do pecado. Ok? Vamos abrir em Romanos 3,19. Romanos 3,19. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja o quê? Condenável diante de Deus. É um problema universal. Todos pecaram, portanto, todos estão condenados. Todos têm uma só penalidade: morte. Então, Cristo,
tinha que morrer. Não era suficiente Cristo enviar o Espírito Santo para purificar os corações das pessoas, porque as pessoas com o passado de pecado precisariam de justificação. Mas também não era suficiente Cristo morrer e pagar o preço pelo pecado. Ele precisaria de operar nas mentes de seus seguidores uma mudança de propósitos, de comportamento, de pensamento, sentimento, de caráter. Ok? Vamos agora abrir no livro de 2 de Tessalonicenses 2,14. 2 de Tessalonicenses 2,14. Para que pelo nosso Evangelho, agora nós vamos analisar um pouco o Evangelho. Evangelho significa boas novas. É o que a palavra Evangelho significa. O Evangelho vos chamou para alcançardes o quê? A glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o propósito do Evangelho? Nos ajudar a alcançar o caráter de Cristo. Ou seja, o Evangelho, ele tem o propósito de restaurar no homem a imagem de Deus. Vamos abrir em Romanos capítulo 1. Romanos 1,16. Romanos capítulo 1, verso 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O problema da condenação, o problema da escravidão, do pecado é universal, abrange judeu, grego, circuncisão, incircuncisão. Aqui Paulo fala que as boas novas, o Evangelho é o poder de Deus, ou seja, essa mensagem de boas novas fala de um poder que Deus oferece através de seu Filho Jesus, de solucionar o problema da humanidade. O poder de Deus para a salvação. Lá em Tessalonicenses, ele fala que o Evangelho, ele nos chama, nos convida, nos mostra o caminho de alcançar novamente a glória, o caráter de Jesus Cristo. Aqui fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Mas o que é salvação? Vamos para Mateus, capítulo 1, verso 21. Mateus 1, 21. Mateus 1, 21. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus. Porque ele, Jesus, salvará o seu povo dos seus pecados. Ok? Baseado naquilo que nós estudamos até agora, essa frase, ele salvará o seu povo dos seus pecados, abrange o quê?
poder do pecado, penalidade do pecado. Existe mais um, que é a fase final do plano da redenção. Presença. Alguém sabe o termo teológico para descrever essa fase? Glorificação. O que é glorificação? A restauração física. Vamos abrir no livro de Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. 20 e 21. Filipenses 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Quando Cristo ressuscitou, ele foi ressuscitado com um corpo glorioso, um corpo glorificado, um corpo transformado, um corpo que já não era mais afetado pelas consequências do pecado de Adão. Ou seja, um corpo que já não era mais sujeito à morte, um corpo que já não se degenerava mais, um corpo que não envelhecia mais, um corpo perfeito, uma natureza perfeita, uma carne santa. Isso é depois de sua ressurreição. Ou seja, não é a natureza de Cristo quando ele viveu aqui na terra entre os homens, mas quando ele morreu e ressuscitou, ele ressuscitou com um corpo glorificado. Isso acontecerá, segundo 1 de Coríntios capítulo 15, conosco, na glorificação, que é a segunda vinda de Cristo. Alguns estarão mortos, dormindo no pó da terra, vão ressuscitar na vinda de Cristo. Outros serão transladados, os vivos em Cristo serão transformados. Então, Mateus 1:21 fala que Jesus salvará o seu povo dos pecados. Essa frase, ou essa sentença, ele salvará os seus povos dos pecados, abrange muito mais do que o perdão. Abrange, ele me salva da penalidade do pecado, do poder do pecado e da presença do pecado. Ou seja, justificação, santificação e glorificação. Esse é o plano da redenção. Ele me perdoa pelo meu passado, ele me dá poder para eu viver em harmonia com a sua vontade no futuro, e ele me dá esperança de um dia não estar mais no meio da maldição que o pecado trouxe aos habitantes da terra. Agora, vamos definir evangelho mais uma vez. A palavra evangelho significa o quê? Boas novas. Mas quais são as boas novas? Salvação. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para salvação.
Mas ele vai me salvar de quê? Do pecado. Mateus 1, 21. Então o Evangelho, boas novas, que Deus me salva. Tudo bem, mas ele me salva de quê? Mateus 1, 21. Dos pecados. Agora, o que é pecado? 1 de João 3, 4. Pecado é o quê? Transgressão da lei. Então, vamos substituir a palavra pecado com sua definição, transgressão da lei. Então, as boas novas, que Deus me salva da transgressão da lei. Então o Evangelho não fala que a lei ela foi anulada. O Evangelho não é boas novas que nós não precisamos nos preocupar com obediência, consagração, fidelidade, guardar a lei de Deus. Pelo contrário, o Evangelho, boas novas, que Deus ele me salva, ele me resgata, ele me ajuda a não mais transgredir sua lei. Boas novas, eu não preciso viver no adultério, eu não preciso odiar o meu irmão, eu não preciso cobiçar, eu não preciso roubar, eu não preciso falar mais mentira, eu não preciso viver mais desonrando os meus pais, eu não preciso mais ter esse coração cheio de invejas, eu não preciso mais viver para o eu, uma vida egoísta, eu não preciso mais ser escravo do orgulho. Essas são as boas novas, que Deus me salva da transgressão da lei de amor, que está diretamente em conflito com a lei do egoísmo e do serviço próprio. A graça de Cristo não elimina o nosso dever de obedecer, mas a graça de Cristo nos ajuda a obedecer. Isso está em Romanos capítulo 1, verso 5. Romanos 1, 5. O apóstolo Paulo fala assim: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé. Hoje, muitos pregam um evangelho que fala que a graça é para nós desobedecermos. Ou seja, Deus sabe que nós somos pecadores mesmo, então Ele nos dá graça para nós desobedecermos. E no desobedecer, nós sermos salvos de qualquer jeito. Ou seja, a graça de Deus é para nós podermos transgredir e ainda sermos salvos. A graça de Cristo, ela não elimina a nossa obrigação, o nosso dever de obedecer, mas, no contrário, ela nos ajuda a obedecer. Então, a graça não é para desobediência, a graça é para obediência. Cristo não nos dá graça
para nós podermos continuar pecando e Ele cobrir os nossos pecados. Ele nos dá graça para nós reconhecermos os nossos pecados, encontrar nele justificação pelos nossos pecados passados e poder para nós vivermos em harmonia com a luz que agora temos. Essa é a graça de Cristo. Vamos abrir em 2 de Coríntios 1:10. 2 de Coríntios 1:10. Falando de Jesus, o apóstolo Paulo diz assim: o qual nos livrou de tão grande morte, justificação, o qual nos livra, santificação, e em quem esperamos que também nos livrará ainda, glorificação. Aí você tem os 3 passos do plano da redenção de Cristo. Ele nos salvou, nos libertou da penalidade, Ele nos perdoou, Ele nos salva, Ele nos liberta do poder e Ele um dia nos salvará ou nos libertará da presença do pecado. Romanos capítulo 3, verso 26. Desculpa, verso 25. Falando de Cristo, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão ou perdão dos pecados cometidos quando? Pulou só uma palavra. Para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos. Essa palavra dantes é muito importante. Porque aqui nós estamos falando da graça justificadora de Cristo. Porque a palavra graça, ela também abrange os 3 passos. Justificação, santificação, glorificação. A graça de Cristo nos perdoa, a graça de Cristo nos habilita e a graça de Cristo vai nos transladar. Ok? Então, a graça, ela tem uma definição, que é favor não merecido. Vocês já ouviram? Essa é a graça de Cristo. Só que quando nós estamos falando da graça de Cristo, no contexto de justificação, ou seja, favor com Deus que nós não merecemos, aqui Paulo descreve como funciona para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos. Ou seja, a graça justificadora de Cristo não é para pecados futuros. Nós não podemos nos valer da graça, da misericórdia, do perdão para pecados que nós ainda vamos cometer. Nós não podemos dizer, eu não tenho como me livrar. Por isso que Deus, Ele cobre os meus pecados com seu sangue, porque eu sou assim de qualquer jeito, não tenho esperança para mim, nasci pecador e vou continuar pecando, não tem jeito.
Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo que nós somos justificados gratuitamente pela graça de Cristo. E ele demonstra a sua justiça pelo perdão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Ou seja, Deus está tendo paciência conosco. Ele nos perdoa. Nós cometemos graves pecados. Nós vivemos em rebelião contra Ele, seu governo, sua lei. Nós escolhemos uma vida que satisfazia os desejos da carne. Vivíamos uma vida que servia o eu. Mas agora que os olhos foram abertos, que nós nos convertemos do poder de Satanás para o poder de Deus, agora nós precisamos, pela graça santificadora de Cristo, permanecer em harmonia com a sua vontade. Por essa razão, a mensagem do Evangelho não é justificação pela fé. Faz parte, mas não é a mensagem em si. Justificação pela fé é um pilar fundamental na mensagem do Evangelho, mas santificação pela fé é fundamental também, crítico, é um pilar. E a glorificação é a nossa esperança de um dia sairmos desse mundo amaldiçoado, esse mundo que sofre pelas consequências do pecado. Ok, vamos recapitular o que nós estudamos até agora. Queria que alguém definisse para mim o Evangelho. Definir com a Bíblia, não precisa abrir, mas citar os textos. 3 textos para chegar à conclusão de que o Evangelho são as boas novas que eu posso deixar de transgredir a lei de Deus. Romanos 1,16 fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Mas me salvar de quê? Mateus 1,21 fala que Jesus veio salvar dos pecados. Mas o que é pecado? 1 de João 3,4, pecado é transgressão da lei. Então veja bem, o Evangelho, boas novas, que Deus me salva. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Salvação de quê? Dos pecados. Mateus 1,21. Pecado. 1 de João 3,4 é o quê? Transgressão da lei. Então, com esses 3 versículos, você pode mostrar que o Evangelho é boas novas, que Deus me salva de transgredir a lei. Então, se eu perguntar, defina o Evangelho, vocês vão definir, baseado nesses 3 versículos, como que? Boas novas, que Deus me salva da transgressão da lei. É uma boa notícia que eu não preciso ser escravo do apetite. Eu não preciso continuar escravo de maus hábitos, de fornicação, de mentira,
de inveja são boas novas. Qual é o objetivo do Evangelho? Baseado em 2 de Tessalonicenses 2,14. O objetivo do Evangelho: nos ajudar a alcançar o caráter de Deus. E não é isso. Quando eu guardo a lei, ou seja, quando eu vivo a lei, no interior, eu estou refletindo o quê? Na minha vida? O caráter de Deus. Por quê? A lei de Deus é um reflexo do caráter de Deus. Correto. Então, quando eu vivo em harmonia com a lei, isso não é a letra, mas o espírito da lei. Ou seja, não apenas deixar de tirar a vida do meu próximo, mas verdadeiramente amar o meu próximo, isso é guardar a lei. Eu estou refletindo o caráter de Deus. Cristo viveu a lei. Cristo veio para revelar o quê? O Pai. Então, quando ele vivia em perfeita conformidade com a lei de Deus, com os mandamentos de Deus, ele estava revelando o quê? O caráter de Deus. Então, o Evangelho, boas novas que Deus me salva da transgressão da lei, ou boas novas que Deus, ele me ajuda a obedecer a lei, tem o propósito de restaurar em mim o quê? O caráter de Deus. Todos pecaram, ou seja, todos transgrediram a lei e ficaram destituídos de quê? Do caráter de Deus. Então, o pecado, ele elimina o caráter de Deus na vida do ser humano. Mas a verdadeira obediência à lei, ela restaura o caráter de Deus. Quer ver que a irmã White fala? Nossa alta vocação, página 136, página 15 da apostila. Nossa alta vocação 136. A obediência a seus preceitos aperfeiçoará o quê? Caráter cristão. E restaurará o homem, por Cristo, a sua condição de antes da queda. Viver em harmonia com a lei, ou seja, ter o coração regenerado pelo Espírito, puro, santo, refletindo o amor de Cristo, a obediência à lei do amor, que é revelada nos 10 mandamentos, os primeiros 4, amor a Deus, os últimos 6, amor ao próximo, conformidade com essa lei, aperfeiçoará o caráter cristão e restaurará o homem, por Cristo, a sua condição de antes da queda. Agora, vamos analisar alguns princípios sobre salvação. Eu acho que ficou claro o que é salvação. Se eu fosse perguntar a vocês, para vocês definirem em poucas palavras o que é salvação, o que vocês me diriam? Agora nós vamos analisar alguns princípios sobre salvação. Quando foi o plano da salvação desenvolvido? 1 de Pedro 1,20 e Apocalipse 13,8 fala que o plano da salvação foi desenvolvido antes da queda do homem. Não foi, o homem pecou, o que nós vamos fazer agora? Vamos pensar, vamos planejar? Não foi assim. Foi uma
situação que Deus preveu. E ele já tinha a solução. Atos 4:12 fala que a salvação não é encontrada em nenhum outro, a não ser Jesus Cristo. Então aquela ideia errada que nós podemos encontrar em nós a solução para os nossos problemas, que nós podemos desenvolver o bem que por natureza existe no homem, é um erro fatal. A salvação está fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. Ele imputa sua obediência na minha conta para eu me livrar, pela graça dele, da penalidade, do pecado. Ele comunica a sua obediência, ele me dá poder para viver em harmonia com a lei de Deus, santificação. E ele é a solução também para me livrar da presença desse mundo de pecado. Então Cristo é a base da salvação. Hebreus 7:25, nós temos que entender, Hebreus 7:25, outro princípio da salvação. Hebreus 7:25. Agora que nós já sabemos o que é salvação, salvação é a restauração da imagem de Deus ou do caráter de Deus no homem. Salvação é livramento da penalidade, do poder e da presença do pecado. Nós temos que entender o que Hebreus 7:25 fala. Portanto, pode também salvar como? Perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, Cristo me salva perfeitamente da penalidade do pecado. Cristo me salva perfeitamente do poder do pecado. E Cristo me salvará perfeitamente da presença do pecado. Ou seja, ele vai purificar o universo do pecado perfeitamente. Mas a grande questão hoje, será que Cristo pode me salvar perfeitamente do poder do pecado? Ou será que nesta vida eu só vou poder vencer alguns pecados e outros, eles vão continuar tendo domínio sobre mim? Isso depende de mim ou de Deus? Cristo é o bom médico. Nós temos uma doença, a doença do pecado. O nosso bom médico espiritual, ele não é limitado. Ele pode solucionar, ele pode curar todas as doenças. Não depende do médico, depende do paciente. E muitas vezes a doença do pecado é agradável ao ser humano. Não é igual à doença física. Ninguém gosta de doença física. Mas André, alguém já chegou no teu consultório dizendo que estava se agradando na doença que estava sofrendo? De forma alguma. E quando vem para o consultório, eles querem uma solução completa ou 50%? 100%. E por que a gente, com o médico dos médicos, achamos que a gente só vai encontrar uma solução 50%? Uma solução mais ou menos. Se nós, com as nossas doenças físicas, queremos uma restauração completa, se eu quebrei a perna, eu quero ficar com a perna meia quebrada para o resto da vida, ou eu quero uma cura completa? Se é assim com a minha perna, por que os meus pecados, que é a minha doença espiritual, não pode também ser solucionada perfeitamente? É porque nós temos prazer na doença espiritual. Então nós vamos para o médico, mas a gente não quer uma solução perfeita, a gente não quer uma restauração
completa. E então a gente joga a culpa para o médico, dizendo, nessa vida não podemos alcançar a perfeição de caráter. É só na volta de Cristo. Mas a realidade é que isso não depende de Deus, depende do homem. E através da vontade, que é o poder que governa a natureza do homem, ele pode alcançar a vitória em Cristo. Então, Hebreus 7:25 fala que Cristo, ele salva perfeitamente. Filipenses 4:13 fala que tudo posso naquele que me fortalece. Quanto? Tudo em Cristo que me fortalece. Mas João 15:5 fala que nada posso fazer sem Cristo. Então eu posso tudo com Cristo, mas sem Cristo posso quanto? Nada. Êxodo 14:30. Êxodo 14:30. A palavra de Deus diz assim: assim o Senhor, qual é a próxima palavra? Salvou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. A salvação de Deus para os israelitas que estavam no Egito é uma ilustração para nós da salvação que Ele nos oferece. Como foi essa salvação? Sem a intervenção de Deus, podiam os israelitas saírem do Egito? Moisés, sozinho, com a capacidade que ele possuía, ele iria conseguir? Com aquele povo desnorteado, despreparado, sem treinamento, eles iam conseguir se livrar das mãos de Faraó? De forma alguma. Tanto que Moisés reconheceu que ele teve que fugir, logo quando ele viu que ele despertou a ira dos egípcios. Então ele sabia que, humanamente falando, não tinha jeito. Então, um princípio que nós temos que compreender a respeito da salvação que Cristo nos oferece é que nós, sem a intervenção de Deus, estamos numa situação desesperadora. A irmã White, ela fala isso. Sermons and Talks, volume 1, página 108. Página 15 da apostila, a segunda citação. Ele, Jesus, veio aqui porque era o quê? Impossível para o homem redimir a si próprio e trazê-lo a si próprio a uma posição onde Adão mantinha-se antes da queda. É impossível? Sem Cristo é impossível, mas com Deus tudo é possível. Assim era para os israelitas no Egito. Eles estavam numa situação em que não havia solução humana sem a intervenção de Deus. Mas agora, quando Deus agiu em favor dos israelitas, havia algum exército aqui na terra que podia impedir a vontade de Deus? Havia alguma nação poderosa suficiente para impedir os propósitos dos israelitas quando Deus estava guiando? O que vocês acham? De jeito nenhum. Então, quando eles estavam no Mar Vermelho, quem operou para livrar o povo de Deus? Foi Deus. Mas agora, um princípio fundamental. Israel teve ou não teve participação naquele milagre? Houve cooperação, sim ou não?
Naquele dia, Deus salvou? Salvou. Mas foi sem a cooperação do povo de Israel? Eles cooperaram, tiveram que colocar os pés nas águas do Mar Vermelho pela fé. E assim Deus partiu o Mar Vermelho, operou o milagre. Qual é o princípio? O esforço humano com o poder divino alcança a salvação perfeita que Cristo oferece. Era possível Israel derrubar os muros de Jericó? Sem Deus, aos olhos humanos, era impossível. Mas com Deus, quantas coisas são possíveis? Todas as coisas são possíveis. Veja bem a grande lição. Quando Israel cooperou com Deus, e Deus estava à frente, Israel estava reconhecendo ele como líder e guia e general e comandante, tudo era possível. Jericó, nessa história, representa os grandes pecados de nossas vidas, que são, aparentemente, aos olhos humanos, impossíveis de vencer. Vocês lembram que logo depois da conquista de Jericó, houve uma nação muito inferior a Jericó, que Israel foi lutar contra? Ai. Vocês lembram? O povo de Ai está em Josué. Só que nessa batalha, Israel saiu sem orar a Deus. Tinham conquistado, tinham vencido Jericó. Na empolgação, naquela felicidade da vitória anterior, saíram dessa vez sem orientação, sem buscar o conselho de Deus. O que houve? Derrota. Dessa vez foi um povo que aparentemente, aos olhos humanos, eles iriam conseguir, mas eles estavam sem a presença de Deus. Por que eles estavam sem a presença de Deus? Alguém lembra? Acã. Acã representava o que nessa história? Um pecado acariciado. Quando nós temos um pecado acariciado em nossos corações, e nós vamos batalhar contra o eu, sem a bênção de Deus, a derrota é certa. E quando nós somos derrotados, para desculpar o nosso pecado e a nossa fraqueza, a gente fala: ah, mas nós somos pecadores. Nós somos assim por natureza. Ao invés de deixar Cristo eliminar o Acã de nossas vidas, nós usamos elementos da nossa natureza para justificar os nossos erros. Mas o esforço humano com o poder divino, a cooperação do homem com o poder de Deus, certamente vai trazer a vitória. A vitória é certa com Cristo. Para terminar, nós temos 5 minutos. A divindade e o plano da salvação. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vocês podem depois analisar os textos, página 18, a última parte da lição de hoje. Mas para resumir, Deus Pai, qual é o papel dele no plano da salvação? Deus Pai originou e planejou um meio de salvação para o homem. Ou seja, ele planejou, ele autorizou o plano da redenção. Jesus, qual é o papel dele? Ele executou. Ele executou, ele morreu
pela humanidade e intercede pelo homem. O Espírito Santo, ele nos ajuda a experimentar o plano da salvação. Deus Pai planejou e autorizou, Cristo agiu, executou, e o Espírito Santo nos ajuda a experimentar o plano da salvação. Nossa leitura de hoje, Caminho a Cristo, capítulo Arrependimento, que vai ser o nosso tema amanhã. Quê? Tá certo. Sim, libertos da culpa. Hã? Mudança de rumo no seu livro. Mas o tema é arrependimento. Libertos da culpa. Na sua leitura, duas perguntas chaves para vocês terem em mente. O arrependimento envolve o quê? Eu quero uma definição do espírito de profecia de arrependimento. Duas coisas. O arrependimento envolve o quê? Duas coisas. Um grande erro cometido por muitos que os impedem de receber o auxílio que Cristo oferece é o quê? Qual é o grande erro cometido por muitos que os impedem de receber a ajuda que Cristo oferece? Um erro que nós cometemos que nos impede de receber a ajuda que Cristo nos oferece. Oremos. Querido Deus, te agradecemos imensamente por esse plano maravilhoso que tu nos concedestes, por essa vitória que tu ofereces, por essa salvação perfeita que a tua palavra nos diz, Senhor. Que tu possas nos ajudar a cumprir esse propósito em nossas vidas. Concede-nos o teu Santo Espírito e o teu poder. Transforma-nos a tua imagem e semelhança, em nome de Jesus. Amém.